Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa 8ª aula de matemática para o concurso do Correios. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, eu sou perito criminal e professor de matemática e raciocínio lógico para concurso. E nessa nossa 8ª aula, focada para esse concurso do Correios, vou resolver com vocês algumas questões da Banco BFC envolvendo o assunto de juros. Tá? A gente vai dar uma pincelada teórica nesse assunto e resolver algumas questões da Banco BFC para você visualizar como a banca cobra esse assunto. Show de bola? Então bora para a nossa aula. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí o link do resumão de matemática e raciocínio lógico para concurso, para quem quiser fazer o download gratuito, o link do meu curso Exatas Express, onde você vai encontrar uma trilha específica de aulas, que eu estou gravando para esse concurso, a playlist de aulas de matemática para o Correios aqui para o YouTube, o link do meu grupo no WhatsApp, a playlist de aulas de informática do professor Romilton Júnior e o meu cupom de desconto na plataforma Tec Concursos, que é Professor Ângelo. Beleza? Então bora lá. Vamos dar uma pincelada teórica nesse assunto, assunto de juros, para depois a gente resolver algumas questões. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai entender o que é uma operação com juros, tá? Então vamos imaginar que a gente tem aqui duas pessoas. Então você tem aqui uma pessoa, certo? Que pode ser uma empresa, pode ser um banco, pode ser uma pessoa física. E nós temos aqui do outro lado uma outra pessoa, que pode ser também uma empresa, um banco, uma instituição financeira, tá? Tanto faz. E aí, essa primeira pessoa, ela vai emprestar ou disponibilizar ou investir um recurso financeiro com outra pessoa. Então nós temos aqui, um valor que nós podemos chamar de valor investido, capital inicial, montante inicial, enfim, é o valor, que foi disponibilizado pela primeira pessoa para a segunda pessoa, tá? Então, esse valor é o que nós chamamos de capital dentro de uma operação com juros, de uma operação financeira. Beleza? Muito bem. Depois, vai passar um determinado período de tempo, que nós chamamos de prazo, certo? Então, vai passar um tempo, que é o prazo da operação, e aí essa pessoa ela tem que devolver o recurso financeiro recebido, Ela não vai ficar com esse recurso, ela tem que devolver, tá? Mas ela não vai devolver só o valor recebido. Ela vai devolver aquele valor que ela recebeu e mais um valor. Então ela recebe o capital e mais um dinheirinho. Esse dinheirinho aqui é o que a gente chama de juro, tá? Então, esse cara aqui é o capital, que ela vai devolver, o quanto ela pegou emprestado, ou o valor que foi investido, e mais esse dinheirinho aqui que é o juro, tá? Então, o que ela devolve é o capital mais o juro. E o que é o juro? O juro vai ser esse valor, que esse cara aqui, ele vai receber por ter emprestado esse dinheiro, tá? Ao longo do tempo. Então, o juro é isso. Vai ser a remuneração por esse capital, tá? E quando a gente soma o juro mais o capital, ou o capital mais o juro, nós estamos falando do montante, certo? Então, esse cara aqui, ele devolve para esse cara o que ele pegou emprestado, mais o juro. E isso daqui, essa soma, do capital mais o juro é o que a gente chama de montante. Então, basicamente, esse é o esquema de uma operação financeira, tá? Então, pode ser uma operação financeira, pode ser eu indo lá no banco e colocando o dinheiro investido na poupança ou em alguma aplicação financeira. Quando eu tiro o dinheiro da minha conta e coloco numa aplicação, eu estou disponibilizando o recurso para o banco fazer o que ele quiser com esse meu recurso financeiro, tá? Em contrapartida, o banco, após um período de tempo, ele vai me remunerar através do juro. Então, ele vai pagar para mim o capital inicial mais o juro, ou seja, ele vai pagar o montante, beleza? Então é isso. Vamos visualizar aqui os elementos de uma operação financeira, uma operação com juros. Nós temos o capital, que é esse valor inicial aqui, investido ou emprestado. Nós temos o juro, que nada mais é do que a remuneração sobre esse capital. Nós temos a taxa de juro, que nada mais é do que um valor, um índice, que é utilizado para poder calcular o quanto vai ser pago de juro. Nós temos o prazo, que é o tempo, que é utilizado essa letrinha T, e nós temos o montante, que é o valor total
devolvido ao final da operação com juros, beleza? Essa daí é um panorama geral para você entender uma operação com juros, tranquilo? E além de entender isso, a gente precisa saber como que calcula, né? Como que a gente vai calcular os juros? É só utilizar essa expressão aqui, pessoal, a expressão dos juros. Então, o juro é igual ao capital multiplicado pela taxa em forma decimal e multiplicado ainda pelo prazo, pelo tempo. Lembrando que essa taxa ela tem que estar na mesma unidade do prazo. O que eu quero dizer com isso? Se o prazo está sendo medido em anos, a taxa também tem que estar medida em anos, né? Por outro lado, se a taxa está medida, por exemplo, em meses, o prazo também tem que ser medido em meses, tá? Para funcionar essa nossa expressão aqui, ó, a taxa e o prazo tem que ser na mesma unidade, beleza? E conforme eu já tinha falado, né, ao final da operação, nós temos um montante que nada mais é do que a soma do capital mais o juro. E se a gente pegar e passar o capital para o outro lado dessa expressão, ele vai ficar negativo, né? Então a gente vai ter que o juro, esse cara aqui, ó, nada mais é do que o montante menos o capital. Tranquilo, pessoal? Então bora ver como a nossa banca BFC cobra esse assunto, né? Para a gente se preparar para esse concurso do Correios. Vamos lá. Um empréstimo bancário no valor de R$90 mil foi quitado 5 meses depois, pelo valor de R$ 94.050. Assinale a alternativa que apresenta a taxa mensal de juros simples desse empréstimo. Então vamos lá, vamos desenhar aqui a operação. Nós temos aqui, ó, um valor de 90 mil, certo? Que foi emprestado, né, por um banco. E depois, no final de 5 meses, então esse daqui é o nosso prazo, 5 meses, o empréstimo ele foi quitado por quanto? Foi quitado por 90 mil, ou melhor, por 94.500. 500 não, né? 94.050. Beleza? Então vamos lá, vamos identificar os elementos dessa operação. Então eu preciso saber quanto foi cobrado de juro, eu preciso saber a taxa, que é o que a questão quer saber, eu preciso saber o prazo, que é o tempo, e eu preciso saber o capital inicial, né, dessa operação. Vamos lá. O capital inicial é esse cara aqui, 90 mil, certo? 90 mil. Muito bem. O prazo, 5 meses. 5 meses. A taxa é o que a questão quer saber. E isso daqui vai ser a nossa resposta, né? E o juro, galera? O juro a questão não falou, mas nos deu condição da gente poder calcular. Por quê? Porque eu sei que o juro nada mais é do que a diferença entre o valor final da operação e o valor inicial, esse cara aqui. Ou seja, o juro eu vou pegar o montante, que é os 94.050, menos o capital, que é os 90 mil. Ou seja, a diferença entre o valor final com o valor inicial. Esse é o juro, tá? Então o juro vai ser 94.050 menos 90 vai dar 4.050. 4.050, esse é o juro. Pronto. Agora a gente vai utilizar aquela expressão do juro. Qual que é a expressão do juro? Juro igual capital vezes a taxa vezes o prazo, tá? Então eu tenho esse cara e tenho esse cara e quero descobrir esse, tá? Então vamos substituir aí, ó. Juro 4.050 igual capital 90 mil vezes a taxa vezes o prazo, que é 5 meses, tá? Agora, como eu quero descobrir esse cara, eu preciso dar um jeito de isolar ele desse lado da igualdade. Para isolar ele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 90 mil que está multiplicando, eu passo para lá, ele vai passar dividindo, e o 5 que está multiplicando, eu passo para lá também dividindo. Então a gente vai ter 4.050 dividido por 90 mil vezes 5, né? Dividido por 5 também, igual a taxa, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, esse zero aqui, ó, posso cancelar com esse e vai ficar o quê? Então a taxa vai ser o quê?
vai ser 405, é o que ficou em cima. Embaixo ficou o quê? Ficou 9.000 vezes 5. E 9.000 vezes 5 é o quê? Ó? 9.000 vezes o 5. Vai dar 45.000, né? Então embaixo ficou 45.000. Tá? E aí, para facilitar o nosso cálculo, como a gente quer saber aqui, ó, em termos percentuais, eu já posso multiplicar essa minha fração aqui, ó, essa minha taxa, por 100%. Porque quando eu multiplico, ó, por 100%, o que é esse símbolo aqui? Ó? Esse símbolo nada mais é do que porcento, ou seja, dividido por 100. Então, quando eu multiplico 100 por 100%, ou seja, 100%, eu estou multiplicando por 1, né? Porque esse 100 aqui, ó, de cima vai cancelar com 100 de baixo, vai ficar 1, tá? Então, com isso, vai facilitar a nossa vida, o nosso cálculo. Então, eu vou multiplicar isso daqui, ó, por 100%, tá? E aí, esse 100 aqui, 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. Eu consigo cancelar. O que a gente vai ter? Que a taxa vai ser igual a 405 dividido por quanto? Embaixo vai ficar 450, né? Vamos colocar aqui 450. Essa é a taxa. Beleza? Então, o I vai ser quanto? A gente precisa calcular isso. Vamos calcular aqui, ó. 405 dividido por 450. Bom, 405 é menor que 450. Então, eu vou ter que colocar um zero aqui. Vai ficar 4.050. Se eu coloquei esse zero, eu tenho que colocar 0, aqui. Tá? E aí vai ficar 4.050 dividido por 450, né, que vai dar 9. Vamos ver se é isso mesmo. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Sobe o 4. 9 vezes 4, 36 mais 4, 40. Então fica 4.050 menos 4.050, resta o zero. Então deu certo. Então a taxa que a gente encontra vai ser o quê? 0, vamos colocar na mesma cor aqui, 0,90%, né? Ou 0,9, tá? Vamos tirar esse zero aqui. Lembrando que aqui eu acabei esquecendo do porcento, tá? Como eu coloquei aqui, ó, 100%, eu tenho que manter o porcento aqui, tá? Então ficou a nossa taxa 0,9%, é o que a questão quer saber, né? Então o nosso gabarito está aqui, ó, 0,9%, gabarito letra C. Lembrando que a taxa está ao mês, beleza? Porque o nosso prazo que a gente utilizou foi de 5 meses, a unidade de tempo em meses. Então a taxa também vai estar ao mês. Tranquilo, galera? Vamos avançar. Próxima questão. Para você que vai prestar esse concurso do Correios, e se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá, questão de número 2, banca e BFC. Um investidor aplicou um capital de R$150 mil a uma taxa de juros simples por um período de 90 dias, resultando em um ganho de R$ 6.750. A taxa de juro anual dessa aplicação é. Então vamos lá, vamos colocar o que a gente tem aqui, ó, dessa operação, né? Então a gente tem o capital, que é de 150 mil. Eu quero descobrir a taxa, só que em termos anuais, né? A taxa anual, tá? Nós temos o prazo, que é de 90 dias. O que mais que a gente tem aqui? E nós temos os juros, né? Porque essa operação ela gerou um ganho de R$ 6.750. Então, esse cara aqui, ó, R$ 6.750, é o ganho da operação, ou seja, é o juro, tá? Então, o juro, R$ 6.750. Essas daqui são as informações que a gente tem da operação que vai possibilitar a gente poder calcular a taxa, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou jogar aqui na nossa expressão do juro. Eu sei que o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o prazo. Então, o juro, que é R$ 6.750, é igual ao capital de 150 mil, multiplicado pela taxa, multiplicado
pelo tempo ou pelo prazo, tá? Beleza? E aí, pessoal, vamos fazer só uma adaptação aqui, ó, para facilitar. A gente poderia trabalhar com esse prazo aqui, ó, ou com esse período, né, de 90 dias, tá? Mas eu prefiro trabalhar em meses. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 90 dias tem quantos meses? Se 30 dias corresponde ao mês, então 90 dias tem 3 meses, tá? Então, o prazo dessa operação são 3 meses. Então, eu vou trabalhar com prazo em meses, e aí a consequência disso é que eu vou encontrar a taxa em meses, né? E depois a gente vai ter que converter para a taxa anual, porque a questão quer saber a taxa anual. Então, vamos lá. Então, eu sei que o prazo aqui, ó, que eu coloquei a letra T, vai ser de 3. Tranquilo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu preciso saber quem que é esse cara. Então, eu vou dar um jeito de passar o 150 para o outro lado da igualdade, vai passar dividindo, e o 3 também vai passar dividindo. Então vai ficar o seguinte, eu vou ter que a taxa, né, ou seja, só vai restar isso daqui, ó, desse lado da igualdade, que é a taxa, vai ser igual. Do outro lado da igualdade, a gente vai ter esse cara aqui, 6.750, dividido por tudo aquilo que a gente passou, né, que é os 150 mil vezes 3. Tá? E quanto que é 150 mil vezes 3? 150 vezes 3 vai dar 450, né? Então a gente vai ter que a taxa é igual 6.750 dividido por 450 mil. 450 mil. E aí vamos fazer aquele esqueminha, igual a gente fez. Eu vou multiplicar toda essa nossa taxa por 100% para a gente encontrar em termos percentuais, tá? Então, vou multiplicar por 100%. Tranquilo? E aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? 2 zeros, 2 zeros, tá? E posso simplificar mais um zero aqui, ó. Tem esse zero daqui, simplifico com esse daqui, então a gente encontra que a taxa é o quê? A taxa é igual. Em cima vai ficar 675 e embaixo vai ficar o quê? 450. 450. Beleza? E agora a gente vai calcular isso daí, né? Vamos fazer aqui do lado. 675 dividido por 450. 675 dividido por 450 vai dar 1. 1 vezes 450, 450. Agora vamos fazer a subtração para ver o resto. 5 menos 0 dá 5. 7 menos 5, 2. 6 menos 4, 2. 225. Agora não tem número para baixar. O que eu vou fazer? Vou colocar um zero. Tem que colocar vírgula aqui. Então vai ficar 2.250 dividido por 450, que vai dar 5, né? Ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Sobe o 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. 2.250 menos 2.250, resta o zero. Então a gente encontra a taxa igual a 1,5%. E mais uma vez eu esqueci do porcento aqui, né? Se eu coloquei porcento aqui, eu tenho que manter ele, tá? Na nossa expressão. Então a nossa taxa corresponde a 1,5% ao mês. Mas a questão ela não quer saber ao mês, ela quer saber ao ano. A taxa anual, certo? A taxa de juros anual. Olha só, se a taxa corresponde a 1,5% ao mês e o ano tem 12 meses, então eu vou multiplicar essa taxa de 1,5% ao mês por 12, né? Porque essa taxa aqui corresponde a um mês. Então, em 12 meses, eu vou ter 12 vezes essa taxa de 1,5%. Tá? Então, essa taxa vai ser igual a 1,5 vezes 12% ao ano. Tá? E 1,5 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar uma taxa de 18% ao ano. Beleza? Então, o nosso gabarito vai estar aqui, ó, letra B, 18% ao ano. Essa é a taxa anual. Show de bola? Questão de número 2 resolvida, vamos avançar. Questão de número 3 para você que está prestando esse concurso do Correios, organizado pela banca IBFC. Vamos lá, ó. Questão recente,
que foi cobrada para o concurso da Polícia Científica do Paraná 2024. Em 1/1 de 2023, a empresa Floresta contraiu uma dívida com terceiros no valor de R$30 mil. A empresa pagou toda a dívida, então ela pagou toda a dívida em 31/10/2023, no valor total de R$45 mil, somando-se o principal e os juros. O que é o principal, galera? É o capital, né? Então, o capital mais os juros. Considerando o regime de juros simples, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros mensal paga no empréstimo. Mais um caso que ele quer saber a taxa de juros. Então, vamos colocar os elementos dessa operação. O que a gente tem? Vamos ver. Ó. Eu tenho capital? Tenho, né? Qual que é o capital? É o 30 mil. Certo? É o valor inicial dessa operação, R$30 mil. Nós temos o prazo? Tem também, né? Porque ele pagou a dívida em 31 de outubro, tá? E ele pegou o valor emprestado em 1º de janeiro. Então, de janeiro até outubro, a gente tem 10 meses. Então, o nosso prazo são 10 meses. Beleza? Muito bem. A taxa é o que eu quero descobrir. E depois, o que mais que a gente tem? A gente tem os juros também, né? Os juros vai ser o quê? Olha só. Se ele pegou emprestado 30 mil e ele pagou o valor total de 45 mil, qual que vai ser o valor desse juro? O valor do juro é a diferença, né? Olha só, se ele pegou 30 mil e pagou 45 mil, esse daqui é o montante, ó, que é o valor do principal, 30 mil, mais o juro, quanto que vai ser o juro? É só fazer 45 mil menos 30 mil. A gente vai descobrir que o juro corresponde a 15 mil, né? Então foi cobrado R$15 mil de juro. Pronto. A gente tem todos os elementos para poder calcular a taxa, tá? Então vamos jogar aqui na expressão juro é igual capital vezes taxa vezes o prazo. O juro é 15 mil, é igual ao capital 30 mil, vezes a taxa, que é o que eu quero descobrir, vezes o prazo, que é 10 meses. Vamos passar o 30 mil e o 10 para o outro lado, a gente vai encontrar que a taxa é igual a 15 mil dividido por quanto? Dividido por 30 vezes 10, né? Embaixo vai ficar aqui, ó, 30 mil vezes 10. Tranquilo? E aí a gente vai fazer aquele esquema de novo. Vamos multiplicar por 100%, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? 2 zeros, 2 zeros, né? Esse zero aqui eu posso cancelar com esse, tem mais 2 zeros, 2 zeros. Então a gente vai encontrar que a taxa vai ser de quanto? Vamos ver, vai ficar 15 em cima e embaixo vai ficar o 3. Então a gente conta que a taxa corresponde a 15 dividido por 3 vai dar 5, né? 15%. Ao mês, ao dia ou ao ano? Ao mês, né, pessoal? Então, uma taxa de 5% ao mês. Beleza? Então, é o que ele quer saber, né? Apresenta a taxa de juros mensal, ou seja, taxa de juros ao mês, de quanto? De 5%. Essa é a taxa que a gente calculou. Nosso gabarito aqui na letra B. Tranquilo? Resolvemos aí 3 questões da nossa Bank BFC para você que vai prestar esse concurso do Correios. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.